7 de outubro de 2021. Profecia: um massivo terremoto vindo para ferir os Estados Unidos da América e derrubar a Catedral de Washington. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo. O Senhor Jeová, Ele falou a respeito do juízo do Senhor que está vindo novamente. O Senhor Jeová falou comigo a respeito do juízo do Senhor que está vindo. E há um massivo terremoto que vai acontecer, um terremoto muito massivo. Novamente, o Senhor Todo-Poderoso falou comigo, povo abençoado, há poucos minutos atrás, e há um massivo terremoto, o juízo do Senhor, que vai tocar na terra. Eu vejo um edifício antigo, é um edifício que tem estado lá por algum tempo, parece mais com uma catedral assim. E quando o Senhor gritou por voz, Ele falou em voz alta, a voz do Senhor falou em voz alta. E quando Ele me comandou para virar a minha face em direção àquele país, então aquele edifício desmoronou. Aquele edifício desmoronou. É um edifício que é de um modelo antigo. Você pode ver que as paredes também são antigas. Parece mais com a Catedral Nacional em Washington, D.C. E o juízo do Deus Todo-Poderoso atinge aquele edifício quando eu me virei em direção àquele edifício. E então o Senhor grita em voz alta e Ele diz: os terríveis profetas de Yahweh, os terríveis profetas de Yahweh, os terríveis profetas de Yahweh. Enquanto o edifício estava desmoronando, Deus Pai, por voz, Ele gritou em voz alta, em uma voz, gritando: os terríveis profetas de Yahweh, os terríveis profetas de Yahweh. Quando eu virei a minha face e encarei aquela nação e aquele edifício, quando aquele terremoto acontecer, é um tipo de edifício que você vê parecido com o Palácio de Buckingham no Reino Unido, mas parece mais com a Catedral Nacional de Washington. Então o Senhor comandou arrependimento, Ele comandou as nações da terra para se arrependerem e os Estados Unidos da América para se arrependerem. E se eles não se arrependerem, eu vou derrubar aqueles edifícios com o terremoto, inclusive o monumento de Washington. E agora eu vi a Catedral Nacional também, que vai desmoronar em um terremoto. Se eles não se arrependerem, se eles não se reunirem como um só homem, aquela nação, se reunirem, se arrependerem do homossexualismo que você vê acontecendo naquele país, do Evangelho da Prosperidade que você vê na TV Cristã Global, que a América está cuspindo para o mundo inteiro, os falsos profetas naquela TV, os falsos apóstolos naquelas TVs, o falso evangelismo e os falsos evangelistas e o falso Evangelho da Prosperidade que está destruindo o mundo, e a nudez das mulheres que elas estão expondo na TV, nuas lá cantando, fingindo adorar ao Senhor daquela forma. A ira de Deus está muito quente, acendeu-se ainda mais contra os Estados Unidos da América. Então, até mesmo a Catedral Nacional será derrubada neste terremoto. Este terremoto que está vindo é um terremoto muito severo. Eu comandei o juízo para ferir os Estados Unidos da América. O Senhor falou esta palavra. O Senhor falou esta palavra. O Senhor falou esta palavra.
Há um severo terremoto vindo, um severo juízo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, me comandou para virar a minha face, para encarar aquela nação, os Estados Unidos da América. Há poucos minutos atrás, quando eu voltei a minha face em direção aos Estados Unidos da América, então eu vi que até mesmo a Catedral Nacional desmoronou, foi demolida de uma forma muito tremenda. É um edifício cuja estrutura e forma e a idade parece-se com o castelo de Buckingham que você vê no Reino Unido, e então a Catedral Nacional e alguns dos edifícios que eu vejo lá em Washington, D.C. E também o monumento de Washington foi demolido em pedaços. Então o Senhor é muito sério neste assunto do arrependimento. Então a Igreja de Cristo nos Estados Unidos tem que parar com a prostituição, este evangelho da prosperidade, a falta de santidade, e eles agora têm que reunir a nação inteira como um só homem para se arrepender do homossexualismo que foi legalizado em todos os estados, e esta legalização da maconha, do alcoolismo e das drogas, do vício de drogas e prostituição e abortos. O Senhor Todo-Poderoso agora está clamando para a Igreja da Nação dos Estados Unidos da América, os EUA, para se arrependerem. Caso contrário, o Senhor vai ferir aquele país usando a minha língua. Vai golpear com um terremoto muito severo que vai destruir a cidade capital Washington, D.C., e vai demolir o monumento de Washington, vai demolir a Catedral Nacional e sacudir muitos edifícios lá muito violentamente. Deus falou esta palavra. O Senhor falou esta palavra. O Senhor, Ele falou esta palavra. Arrependa-se, Estados Unidos da América. Prepare o caminho. O Messias está vindo.